A gente estava falando isso, né? Tipo, talvez a minha chegada seja a mesma, mas as partidas não é a mesma. E a gente, enquanto mulher, a gente passa muito por isso. Inclusive, no próprio novo edital agora do ensino médio, a gente fala muito sobre a contribuição das mulheres na ciência. Não dá para falar disso sem falar de uma mulher, porque ela é a precursora de um movimento de mulheres que conseguiu, de alguma maneira, ganhar força por causa dela. Então, a Marie Curie foi uma mulher que chegou numa ação dessa. Um monte de homem branco europeu e falou assim: vocês não querem me ouvir, eu sou muito foda, eu sei isso. Então, mas o que ela fez, né? De tão foda assim. Vocês já devem saber que existe uma parada chamada radicalidade. E antes de falar o que ela fez, a gente tem que falar o que é radicalidade. É como o próprio nome está falando mesmo, é o ar que a gente raio. Quando tu ouve a palavra radicalidade, o que é que vem na tua cabeça? Pode ser qualquer coisa. Raio-x, porque Chernobyl, não. Césio 137, linha direta, acho que não é da época, que mais? Que radioterapia, tratamento de câncer, o que mais? Bomba, você vê que bomba não é feita de ficção, né? O que mais? Energia? Quimioterapia, radioterapia. A quimio, ela trabalha quase do mesmo jeito, mas a rádio está começando, mas é tipo a coisa. O que mais? Está faltando uma. Mas, e energia elétrica? Ela está para fazer energia. Sabia que Chernobyl é uma usina nuclear? E a usina nuclear serve para quê? Gerar energia. Então, a gente consegue fazer diferentes coisas com a radioatividade. Sabia que também dá para esterilizar e matar pragas de doação usando radioatividade? Só que quando a gente pensa em radiação, geralmente é uma coisa ruim. Tipo assim, é uma coisa que faz mal, então todo mundo tem que ficar meio isolado. E também faz mal, mas por que faz mal? Para a gente poder entender quando que ela é benéfica e quando ela não é benéfica, principalmente porque eu trouxe isso hoje. Porque todo mundo para Enem, se tu acertar essa, vai ser top. É a que dá para fazer. Eu vou pedir para ti.
quando você olha um aglomerado de água, na verdade, só dá um pouco assim. Desculpa pelo e aí, qual que é o lance? Esquematicamente falando, isso aqui é um átomo. O que que eu tenho aqui, ó? Vocês estão vendo essas bolinhas vermelhas e azuis? Aglomeradas? O nome disso é núcleo do átomo, beleza? E aí, dentro do núcleo do átomo, tem dois tipos de partículas. Os prótons, você já ouviu falar disso? Próton, uma subpartícula do núcleo do átomo que tem carga positiva. Vou precisar disso. Vale uma unidade de carga positiva e uma unidade de massa. E junto dele também tem um nêutron. Então, vamos supor que a bolinha azul é o próton. Então, a bolinha vermelha é o nêutron, beleza? Nêutron é uma outra partícula, tem uma massa muito parecida com a do próton, mas ela não tem carga. Por isso o nome do nêutron. Então, próton tem carga positiva, nêutron não tem carga. Tá. Vocês viram que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho ali? Porque elas estão todas aglomeradas no núcleo. Então, o átomo tem duas regiões, tá? O núcleo tem o quê? Não vou falar sozinha, você me serve, não. O núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons, não é isso? E fora do núcleo, nessa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas bolinhas amarelas? Elas ficam girando em volta do núcleo, são os elétrons. Então, o átomo é a menor unidade da matéria, dentro dele tem essas três partículas principais, tá? Não tem só isso, você viu aí, já viu isso? Aquela série de gelo? Não? Joga muito, é assim, mas eu sou nerd, você deveria também. Gente, é nerd, você não sabe. É que eles falam louco, eles falam de quarks, eu planto, mais planto, física quântica, mas agora eu estou falando no ensino médio, a gente trabalha essas três partículas. Então, a radiação é quando o núcleo tem próton nele, está cheio de partículas, carregado de energia, e ele vai começar a emitir energia de partículas. Então, a gente chama um núcleo, tipo esse daqui, ó. Aqui é como se ele fosse um sol, mas cheio de energiazinha do núcleo instável. Então, toda vez que um átomo tem um núcleo instável, ele vai emitir radiação. Eu botei. E se ele emitir radiação, essa radiação pode ser no formato de partícula ou no formato de energia. Ele tem duas partículas dentro do núcleo, próprio nêutron. Então, quando o átomo emite uma radiação, ele está mandando embora o próton. Ou ele está mandando embora o nêutron. Ele está liberando os excessos para tentar ficar estável. Deu para entender? Tipo a gente, né? Então, é importante que a gente primeiro saiba isso. Aí, próprio nêutron. Então, todas as vezes que eu mostrar para vocês os elementos químicos, a gente está mostrando aí como é que é o núcleo deles. Porque para a radiação o que interessa é o núcleo. Ligou? Então, eu vou emitir radiação, partícula, próton, nêutron, até ficar estável. Tá, aí eu vou usar. Beleza. Qual foi o lance? Eu tenho aqui um núcleo estável, se ele está estável, não faz nada. Está estável. Agora eu tenho um núcleo que está com excesso de energia. Então ele vai ficar o quê? Radioativo. Aí ele vai começar a emitir essa energia. E aí existem três tipos de radiação que a matéria pode emitir. Radiação alfa, radiação beta, que podem ser chamadas de partículas, e radiação gama, que não pode ser chamada de partícula. Aí por que não pode ser chamada de partícula, prof? Porque a radiação gama, ela não tem massa e ela não tem carga. A radiação gama ela é composta de ondas eletromagnéticas. Luz. Sabe quando a gente vê um desenhozinho de radiação que brilha? Verdinho? Isso aqui é gama. Está emitindo. Onda eletromagnética. A radiação alfa, galera, é o seguinte. Ela é composta por dois prótons. Depois a gente vai para ver se tem aquele
Deu pra entender? De boa? Sim? Agora, uma outra coisa que eu não tinha falado. Vocês não estão falando no meu quadro. A massa de um átomo, ela está considerada molusco. O elétron tem uma massa insignificante, quase zero. Então, a gente pode afirmar que a massa de um átomo é o que compõe a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Então, sempre que eu somo a quantidade de um de outro, dá massa. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, aqui, o hidrogênio ele tem 3 tipos, tá? Que é o deutério, o tipo de hidrogênio e o trítio. Vocês estão vendo que ele está falando que tem um próton e 2 nêutrons? Então eu posso dizer que a massa do deutério é 2. Deu pra entender? Somar o próton por nêutron. O trítio, tem um próton e 2 nêutrons. Então eu posso dizer que a massa do trítio é 3. Beleza. E a massa do hidrogênio é 1. Deu pra entender? Beleza. Então, se o cara emite uma alfa e ele está perdendo 2 prótons e 2 nêutrons, concorda comigo que ele está perdendo 4 unidades sem massa? Sim ou não? Ele está perdendo 2 e 2. Próximo não está perdendo nada. Beleza, acho que isso aqui vai dar mais certo. Eu estou sem o meu material e ele está vendo que esse X? A gente representa um átomo assim, beleza? Então, o número que está em cima, que é representado pela letra A, sempre vai indicar a massa do átomo. E essa massa veio de onde? Da soma dos prótons mais nêutrons. Beleza. Tá vendo esse Z aqui? O nome disso é número atômico. A tabela periódica dos elementos, ela indica o número atômico dos caras. O número atômico nada mais é do que o número de prótons. Então, por exemplo, se eu falo assim, o número atômico do oxigênio é 8. Então, ele tem 8 prótons, ok? Que é uma partícula de carga positiva. Então, eu represento o número de massa em cima, que é próton mais nêutrons, e eu represento o número atômico embaixo, que é o número de prótons, beleza? Então, é por isso que a alfa é 4 e 2, né? Aqui eu tenho uma alfa, e essa alfa está 4 aqui por quê? Por causa do 2 mais 2, 2 prótons e 2 nêutrons. Tem uma coisa aqui embaixo por quê? Porque ela tem 2 prótons, como se fosse o número atômico dela. O que até aí? Isso é organizado mais eletronegativamente. Na verdade, a consequência da eletronegatividade é no caso da ordem crescente. Tanto é que da primeira vez que fizeram a tabela periódica, organizaram por massa. E depois teve um cara, o Moser, ele reorganizou por número atômico, justamente para prever propriedades. Por isso que o nome é tabela periódica, porque as propriedades elas se repetem. Aí isso é periódico. Beleza. Então, tá vendo aqui, que ele pegou e falou que quando o X, um átomo qualquer, emite uma partícula alfa, se eu falo emitir, quer dizer que eu estou mandando embora. Boa? Então, todo mundo que está saindo tem que vir depois da setinha, tá vendo? Tem o X antes da setinha e tem o X depois da setinha, beleza? Então, quando o X emite uma alfa, ele manda embora 4 unidades em massa, entendeu? 4. E ele manda embora 2 unidades em número atômico, por exemplo. Vocês sabem que átomo é esse aqui? É o urânio. O urânio ele é o mais usado porque a gente acha no minério. Tem sais de urânio mineral e tal. Então, o que representa esse 2, 3, 5 aqui em cima? É o número de que dele? De massa, né? E o 92? De prótons. É isso que é o número atômico. O urânio emitiu uma alfa. Alfa não é 4 e 2? Então o urânio perdeu 4 unidades em massa, porque ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que aqui em cima está 231. Deu para entender? É mais fácil do que vocês imaginam, na verdade. Aqui, ele tinha 92 prótons, mas perdeu 2 e ficou com quanto? 90. Tu viu que ele virou um outro átomo? Por quê? Porque o número atômico, galera, que esse número aqui de baixo, o 92, ele determina o tipo de átomo. Então, todos os átomos que têm número atômico 92 são urânio. Só que se ele perdeu 2 e virou 90, ele vai pertencer ao átomo do tipo 90. Aí o átomo do tipo 90 é o cloro. Lembra que
embaixo é a carga. Ele tem carga? Não, por isso que é zero. Aí, ó, ele saiu do núcleo. Quando ele sai do núcleo, ele vai virar um próton. Viu que o pezinho de próton? Próton tem uma carga positiva e tem um de massa também. E ele também vai virar um elétron. Esse elétron carrega a energia e vira uma beta. O que isso significa? Ó, a gente comentou que quando um átomo emitia uma partícula alfa, ele perdia massa, não perdia? Só que a beta tem massa? Olha aí. Não. Então, se um átomo está radioativo, emitiu uma beta, vai mudar a massa dele? Não vai mudar. O que vai mudar? A carga dele, ó. Então, a beta tem 0 de massa, menos 1 de carga, e aí a gente chama de elétron, porque tem uma massa de um elétron, tem a carga de um elétron, mas não é um elétron, tá? E aí, quando o átomo, ó, X aqui, emite uma partícula, ó, quando esse X emite uma partícula beta, você viu que ele ganhou? Então eu vou somar o número atômico dele, ó. Tá vendo aqui? Exemplo, carbono 14. 14 é a massa, 6 é o número atômico dele. Emitiu uma beta. O que vai acontecer? Mantém aqui a massa, tranquilo? E ganha 1 em número atômico. Ele ficou 7. Deu pra entender? Agora pensa comigo. Eu te falei que a radiação gama não emitia nada, né? Quer dizer, não tinha carga nem massa, era só energia. Então, se um átomo emite uma radiação gama, muda alguma coisa nele? Não. Ele se mantém do jeito que ele estava. A única coisa que acontece é que ele vai acabar liberando energia para ficar mais estável. Então, ó, são 3 partículas principais, só para a gente recapitular. Alfa, beta, gama. A beta aumenta a unidade do bem emitida, a alfa aumenta, quer dizer, perde 2 de prótons e perde 4 de massa, e a gama só é liberação de energia. E aí, o que isso impacta, né? Ó, a gente tem aqui, dá pra ver aqui? Isso aqui é o poder de penetração de uma partícula alfa. Viu que ela tem 4 bolinhas? 2 prótons e 2 nêutrons. Não, velho, tem só uma bolinha porque é o nêutron que saiu, né? E a gama, ó, é só onda, tá vendo aqui? Beleza. Então, por que tu achas que a gama consegue penetrar mais coisas? Porque ela penetra o papel, penetra o alumínio, penetra o chumbo. É tipo vontade mesmo, vai ultrapassar as coisas. Por que a gama consegue mais longe do que a alfa, por exemplo? Porque ela é menos pesada. Então, quanto mais massa tem a minha radiação, menor o poder de penetração dela. Porque até aí, isso, de certa forma, é uma coisa boa, porque a partícula alfa ela tem um alto poder de penetração. Ele chega na parte que importa. Qual que é a parte que importa? A parte que meio danifica. Então, todas essas partículas elas têm um poder chamado de poder de ionização. Quando a gente fala que a gente não pode ir lá em algumas partes de Chernobyl, ou quando o carinha viu o Césio, um 37, achou bonitinho na casa dele, levou pra casa, e depois 6 pessoas morreram e outros estavam extremamente doentes. Isso acontece porque essas partículas que são emitidas por esses átomos conseguem modificar outros átomos e outras células. Então, eles arrancam elétrons, eles destroem as células, causando mutações. Por isso que é tão danoso para a nossa saúde. Beleza? Mas o que é o danoso? O danoso é chegar a radiação na gente. Ou o danoso é estar no corpo alguma coisa que emite radiação. O átomo radioativo faz mal pra gente? Não, o que faz mal pra gente é a radiação que ele emite. Deu pra entender? Porque é essa radiação que consegue modificar as células e a causa elétrica. Então, depois eu vou mandar para vocês esse PDF, que é para vocês poderem ver qual que é o poder de ionização da alfa, o poder de ionização da beta e assim sucessivamente. Mas eu quero logo focar na parte que não interessa pra gente. Lembra que eu dei aula de meia-vida?
tem um núcleo aqui, grandão. Aqui eu estou mostrando só o núcleo, ó. Então, tá vendo que todas as bolinhas vermelhas têm um maisinho dentro? São os prótons. E também tem as bolinhas brancas aqui, que são os nêutrons. Aí eu vou pegar um nêutron e vou bombardear no núcleo do átomo de urânio. Aí ele vai se partir em dois, ó. Tá vendo aqui? O núcleo absorve o nêutron, tá cheio de energia, e aí ele tem energia suficiente para se quebrar. Na hora que ele se quebra em dois menores, ele também libera outros nêutrons. E esses novos nêutrons vão continuar fazendo as fissões. Na bomba atômica, eles não controlam o nêutron. Então esse nêutron vai lá, esse aqui, ó, esses três nêutrons aqui, vão lá, bombardeiam novos núcleos, fazem novas fissões, e tudo isso libera muita energia. Beleza? Na bomba a gente não controla, mas na usina nuclear, a energia que é transformada em energia elétrica vem desse processo aqui, ó. Então eles pegam essa energia, mandam para o reator, e aí dentro desse reator acontece a conversão em energia elétrica. É basicamente isso que a gente tem. Energia liberada, reação em cadeia, ó. Bombardeio um, bombardeio todos, aí fica uma reação em LED que a gente chama. Mas também tem a fusão, depois a gente chama fusão, a bomba atômica. Fusão nuclear. Vocês fizeram o CIS da UEA na última, mas foi o CIS-3? Sim. Vocês viram que caiu isso, né? Radiação, a lise, então, só para contextualizar. Fusão nuclear é o contrário de fissão. Se fissão é uma quebra, o que é fusão? É uma junção. Só que a fissão, ó, tem um detalhe muito importante. A fissão é a quebra de um núcleo pesado. O que faz o núcleo ficar pesado? Ter muito próton e muito nêutron. Agora, a fusão é a junção de dois núcleos leves. Se os núcleos estão leves, é porque eles têm poucos prótons e poucos nêutrons. Ambos os processos liberam muita energia, sendo que a fusão libera muito mais energia que a fissão. Sabe onde está rolando fusão? O que é isso aqui, ó? É o Sol. Uma das aplicações da fusão é nas estrelas. Inclusive, foi a partir de fusão nuclear que a maioria dos elementos químicos foram originados da natureza. Fusão nuclear. Hoje em dia, onde é que a gente usa fusão? Assim, não é bom usar. A única coisa que fizeram com fusão foi bomba. A verdade é essa. Inclusive, assistam mesmo o filme do Oppenheimer, porque tem uma grande questão aí com a bomba de hidrogênio, que até por isso que ele foi perseguido, todo envolvido aí. Mas a bomba de hidrogênio é diferente da bomba atômica, principalmente pelo processo de obtenção de energia. Então a energia da fissão ela é grande, mas a energia da fusão ela é bem maior. Então, além de fissão e fusão, onde é que a gente usa radioatividade? Olha só. Tem uma questão no Enem que fala sobre o problema da fissão, ou seja, o problema de uma usina para o ambiente. Vocês conseguem pensar os problemas que uma fissão pode gerar? Pode explodir, beleza. O que mais? Acidentes. O que mais? Não tem lugar para descartar material radioativo. O lixo, o resíduo gerado na fissão é lixo radioativo. Vai ficar emitindo lá alfabeto gama, pode ser problemático. Então, hoje em dia, a maioria das usinas elas enterram o lixo dentro de um negócio
hidrogênios juntos, eles viram um átomo de hélio, também não é poluente. E não gera lixo radioativo. Agora, outras aplicações, quer dizer, outras implicações da fissão. Como é muita energia e essa energia vai para um reator, dentro desse reator tem água. E aí essa água pode ficar muito aquecida. Se eu mando essa água de volta para o rio, eu vou aquecer todo o ecossistema aquático. E isso pode ser um problema também. Tá? Outra coisa, eu falei para vocês que a gente usava radioatividade na agricultura para esterilizar equipamentos médicos e é através disso daqui. Deixa eu só te mostrar. Minha vida. Lixo. Depois eu mando pra vocês isso daqui, tá? Cadê a imagem? Aqui, achei. Ó, existem duas maneiras de a gente trabalhar com radiação. Por exemplo, na radioterapia, tem gente que toma um remedinho e tem um átomo com um marcador radioativo. E aí quando esse átomo chega no tecido, por exemplo, tireoide, aí eu tomo um remédio que tem iodo. E aí ele vai lá para a minha tireoide e esse iodo começa a emitir radiação. Mas por que não causa tanto problema assim? Por causa que o iodo tem um tempo de meia-vida muito pequeno, de 8 horas. Então a cada 8 horas vai perder 50%, 50%, e aí não se torna tão ruim. Agora, eu não poderia, por exemplo, trabalhar com radioterapia com uma pessoa com carbono 14, porque o tempo de meia-vida dele é 5.000 anos. Então a pessoa ficaria contaminada. Seria o exemplo aqui, tá? É por isso que pessoas que fazem tratamento para câncer geralmente ficam com a imunidade muito baixa. Porque esses remédios aqui, que tem marcadores radioativos, eles acabam emitindo radiação e aí a pessoa, além de matar a célula do câncer, mata a célula do defeito também. Aí a pessoa fica com imunidade baixa. Agora, a maioria dos processos que trabalham com radiação sem ser fissão é por irradiação, que é o exemplo 2. Então, aquele verdinho ali é o átomo que está emitindo radiação. Então, a radiação ela não está dentro do corpo da pessoa, ela chega, ela vem de fora para dentro. Então, por exemplo, quando a gente faz esterilização de bisturi, de coisa médica, é como se fosse um projetor. Você coloca aqui o radioativo, ele vai emitir radiação e vai pegar aqui nos equipamentos. Então não tem problema porque ela não é armazenada. Deu para entender? Ela só passa. Quando contamina, a gente também consegue armazenar. Aí isso é um dos problemas. Para não ficar só falando e para não me estender muito também, a gente vai só fazer alguns exercícios de como que tudo que eu falei agora já apareceu no Enem e como que pode aparecer. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Não? Bom. Primeiro, vamos fazer aqui essa questão 2. Nessa questão, ó, ele fala assim, a gente tem que começar a ler por aqui, ó. Por aqui, ó. Para um meio que está vai atrás de radiação, tem o menor poder de penetração em tecidos. Quem vai ter o menor poder de penetração? Quem é mais leve ou quem é mais pesado? Quem é mais pesado tem o menor poder de penetração, não é isso? Então, qual desses aí é a mais pesada? É a alfa, por quê? Porque tem maior massa. Deu pra entender? Ó, então, basicamente, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que lembrar da associação de o menor poder de penetração vem de quem tem uma maior massa. Eu nem precisava lembrar quem tinha maior massa. Tinha só que era na tabela aqui, ó. A alfa tem massa 4, vai ter a maior massa, essas todas. Então tem que ser alfa. Viram? Essa questão é difícil. É essa
deu um dia. Quem mora muito longe daqui, se quiser ir embora, pode ir, gente, que a aula acaba às 5 horas da tarde, mas se vocês quiserem ir, eu peço pro professor fazer um vídeo dando a aula dele, porque eu sei que é complicado, né? No caso queiram ir, não tem problema, vejo que hora vai ser o nome de vocês. Ele não consegue fazer aula online no dia. Eu vou verificar com ele. Seria mais É interessante. melhor. Vocês estariam dispostos a ter a aula de depois, outro dia? Entendeu? Uma noite? Tá, eu vou verificar com ele e falar com vocês, tá bem? Porque seriam 3 aulas. Seria história, eu e o professor ele não conseguiu vir, ele ia dar uma aula online, só que a gente está percebendo que está ficando tarde, como aqui é longe para a maioria das pessoas, E é então quer perigoso. encerrar mais cedo. Perigoso. É perigoso. A gente quer encerrar mais cedo, mas a gente também não quer deixar vocês sem aulas. Então o que a gente ia fazer é que a gente tem que fazer uma aula online depois, pelo Meet, mesmo que a gente vê em casa, pelo telefone dá para ver. Como é a redação, dá para é mais discutir, né? Tipo, falar de como é que faz, negócio, falar de ideia. Acho que seria mais interessante. Posso continuar aqui? Tá. Olha aqui a questão 6, senhores. Rapidinho. Também uma questão do Enem. Ele está falando, ó, considerando a equação do decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de ácido inoxidável. Como assim a partícula que fica bloqueada na caixa? Você viu que ele está falando aqui no texto, ó, que a partícula que fica bloqueada é a partícula que é emitida, ó. Essa aqui, ó. Não estou conseguindo marcar. Mas dá para ver? Aqui. Então, vocês conseguem ver o que aconteceu com o pH, para ele poder virar rádio, que é o pH? Esse número aqui de cima é o quê? É a massa. Mudou a massa dele? Se mudou a massa, pode ser beta? Não, por causa que a beta não muda a massa. Se mudou a massa, pode ser gama? Não, porque gama é só onda, né? Só onda. Quem aqui, ó, quanto que mudou? 230 foi para 226. Quanto mudou? 4. Foi 4. Quem é que tira 4 de massa? Feito. Viu como não é difícil? Tem questão fácil, pô. Sério. Ó, 90 foi para 88. Ah, então perdeu 2. Se perdeu 2 é porque foi alto. Deu para entender? Tem muitas questões do Enem de radioatividade. Eu sei, você vai ter. Tá, deixa eu pegar uma aqui. Questão 4. Está falando de energia. Ó, qual é o processo envolvendo a detonação dessa bomba? Que bomba? Aí eu preciso ver só qual é o tipo de bomba, né? Está falando que foi a bomba atômica. Lembra que tem 2 tipos de bomba? A bomba atômica e a bomba de hidrogênio, né? A bomba de hidrogênio é feita por fusão. E a bomba atômica? Fissão. E só tem uma alternativa de fissão. Ó. Tá vendo aqui? Deu pra entender? Dúvida? Por que ele botou provocada por nêutrons aqui? Porque a fissão só acontece quando eu pego o núcleo pesadão e taco o nêutron dele. Lembra disso? É um nêutron que faz a fissão acontecer. Posso fazer outra? Deu para entender mesmo essa aqui? Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é muito comum. Galera, Oi. Porque a gente tem que botar lá o urânio, né? E aí depois você ativa com combustão. É tipo quando faz essa reforço. Como é igual nos desenhos. Como é igual nos desenhos. Não igual, mas é um pouco parecido, é uma analogia interessante. Ele vai detonar dinamite. Precisa de uma energia de ativação, que é o que a gente chama. Tá? Então ela tem que vir de algum lugar para poder começar o processo. Entendeu? Aqui, ó, questão 5. Senhores,
vocês vão perceber que na prova do Enem não tem tabela periódica. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque tudo que tu precisa saber está nas questões. Então, você começa lendo aqui o comando, que é o que a gente chama. Depois que você leu o comando, você vai ser direcionado. Ele vai te direcionar para o texto ou não vai precisar. Por exemplo, esse daqui, ó. Se o núcleo de rádio 222, aí só te adiantando. Toda vez que aparecer o nome do átomo e um número ao lado do nome do átomo, esse número é a massa desse átomo. Não é o número de prótons, é a massa. Então, se eu falo, ó, rádio 222, 226, o que é o 226? É a massa. Quando a gente fala assim, que Goiânia teve um acidente com o Césio, é o Césio 137. O que é esse 137? É a massa. Urânio 235, é a massa. Deu para entender? Então, ele está dizendo que esse rádio tem quanto de massa? 226. Aí ele falou assim, ó, esse cara vai emitir 2 partículas alfa. Então, quanto vai ser a nova massa dele? Uma alfa vale quanto? 4. Se ele vai emitir 2, ele vai perder quanto agora? 8. Faz sentido? Ele vai perder 4 de uma e 4 na outra. Então, ele vai perder 8, né? Então, qual vai ser a nova massa dele? Se 226 é a massa, 226 menos 18 é quanto? 218. 218. Só isso. De boa? Eu preciso ler o texto aqui? Não, porque esse comando não me direcionou para o texto. Ele falou a postura. É tipo assim, ó. Sabe nessa questão aqui, que ele coloca o átomo, a setinha, o outro átomo e a partícula? Ao invés de ser uma, seriam 2. Aí o que isso representa para o átomo? Uma alfa não vale 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se ele emitir 2 alfas, ele está emitindo 4 prótons e 4 nêutrons, mandando embora. Mandar embora. Liberar. Deixa eu ver. Você consegue fazer 7. E aí, olha que coisa interessante que é. Tem que começar a se acostumar com isso em todas as áreas do Enem, tá? A gente tem que começar sempre por aqui, ó. Sempre. Aí, olha o que esse comando fala. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Eu consigo fazer essa sem ler o texto? Não. Porque o comando mandou, ele me comandou, né? Mandou ir pro texto. Mas aquela outra que a gente fez, ó, eu precisava ter ido pro texto? Aquela lá? Não, né? Porque ele já me disse tudo que eu precisava no comando, ó. Ele falou quem era o átomo, ele falou a massa, ele falou quantas partículas ele ia emitir e ele falou qual partícula ele ia emitir. Deu para entender? Então eu não preciso ir para o texto. E ter esse domínio, senhores, no Enem é muito importante, porque vocês sabem que é uma prova que tu não vai conseguir fazer tudo. Não dá. Não vai conseguir. Se tu ler todos os textos do Enem, tu não consegue acabar. Então tu tem que ser estratégico. Dá para fazer a prova inteira? Dá. Mas se eu ler tudo, vai dar? Não vai dar. Então tu vai ter que ter sempre primeiro um comando e perguntar dele. E aí é para fazer o quê? Se ele te mandar para o texto, tu não texto. Se ele não te mandar para o texto. E até quando ele manda a gente para o texto, ele direciona. Então você. Do 226? Isso. Tá. Tudo bem. Aqui, o 226 é a massa, sabe? Sim. E aí as partículas a massa dele mede 2. Ele mede 4 em massa 4 em massa? e 2 de prótons. É. Uma alfa faz perder 4 em massa. Ah, tá. Entendeu? Achei que você estava somando a massa mais Ah, tá. Então não. O 4 já é o 2
prótons e 2 nêutrons. Entendeu? Ah, então, é por isso que tem 4 e 2 lá embaixo. Entendeu? Então, aqui ó, mandou, eu li pro texto, na 7. O que o texto fala pra gente? O avanço científico, tecnológico da física permitiu o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para radiação de grande penetração no corpo humano. Eu estou passando rápido porque eu ainda não tinha chegado numa característica que determina o tipo de partícula ou o tipo de radiação. Ele começou falando aqui coisas blá blá blá. Né? Quando ele chegou bem aqui, ó, ele falou o seguinte: radiação. Eu estou procurando qual radiação? Ele pergunta bem aqui, ó. Aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Então o texto finalmente chegou em radiação. Ele falou que é uma radiação de grande penetração no corpo humano. Que radiação é essa? É a gama. Deu para entender? Que a gama das três é que tem a maior índice, maior poder de penetração. Por quê? Porque ela é literalmente nunca. Dúvida? Não? Vamos não parar agora. Só um momento. O professor Lucas perguntou se vocês sabem responde qual o último rápido do Lucas. Oi? Vamos curso daqui a pouco. Ah, que legal, então eu não vou trabalhar muito não, eu quero fazer só mais O professor Gabriel perguntou se vocês estão dispostos a ter aula aí na segunda-feira, à noite. A gente coloquei feriado, ou seja, no horário de formação para eles. Seria essa bom? Melhor? Certo? A gente já vai estar com vocês? Segunda-feira é feriado. Segunda é feriado? Muita aula, Vai ser dia 20. Irei, a gente está trabalhando nos PDFs. Tá? Eu quero fazer só essa aqui, ó. Aproveita. Todas que eu fiz, pontuam mais. Sério. Ó, caso o sistema não ocorra de maneira adequada, que sistema? Eu não sei. Tu concorda comigo o que está mandando no texto? Será gerado um impacto negativo. Então ele quer saber o impacto negativo do sistema. Aí eu vou começar aqui, ó. As usinas nucleares, então não precisa terminar de ler. Porque ele está lhe perguntando o impacto negativo de uma usina. Faz sentido o que eu estou falando? Qual que é o impacto negativo? Ela produz gás tóxico? Não. Ela diminui a reserva, ela tira a água do ambiente? Não. Inclusive ela retorna a água para o ambiente, tá? E esse é um dos problemas, não é? Porque quando essa água passa pelo reator, se eu não diminuir a quantidade de energia na água, essa água vai aquecida. E se ela for aquecida, ela vai fazer o quê? Aquecer os ecossistemas aquáticos. Tudo bem? Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Gente, essa lista aqui, só para eu terminar, além de ter radiação no início, também tem umas questões de química ambiental no final, que são questões que trouxeram pontuações melhores como apareceram. Então, eu recomendo fortemente fazer por 2 motivos. Para tu aprender a identificar quando que uma questão pode ser mais simples ou não. Então, lembra, questão que é simples, questão que eu li o comando e tudo que eu preciso saber está no texto ou está na tabela. Isso é uma questão simples. Beleza? Que é basicamente uma questão de interpretação e questão ambiental. Todo ano cai. Eu vou mandar para vocês a lista do gabarito dos PDFs.